Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje connosco temos um dos maiores especialistas de cricket, Nuno Ribeiro, está aqui. Na verdade, ele é um grande especialista sobre tudo o que tem a ver com o mundo digital. Para mim, pessoalmente, é uma das pessoas que mais percebe a este nível, sobretudo a rádio, que é uma das suas paixões. Aliás, Nuno Ribeiro, há muitos anos atrás, era ele um vil adolescente, tinha era um site, não era? Era um site que se chamava Telefonia Virtual, e onde todas as pessoas que faziam rádio, sobretudo os profissionais de rádio, falavam abertamente. Havia muita cosquice e também muita má língua, mas também havia muita informação. Lembro perfeitamente disso, não é? Qualquer transferência que havia era rapidamente divulgada pela telefonia virtual. Entretanto, o tempo passou, tu tens agora um emprego, és uma pessoa séria. Uma pessoa respeitável. Agora és uma pessoa responsável. E outro dia, curiosamente, falávamos no Facebook e talvez possamos começar a dizer logo por aí, antes mesmo do teu livro, mas já lá vamos. E eu questionava-te sobre o futuro da rádio. Obviamente que me interessa, não é? Essa que também és um interessado. E tu dizias-me que daqui a 2 ou 3 anos, eventualmente, que aquilo que todos ambicionamos e que de certa forma poderá ser um dos maiores desenvolvimentos do meio rádio, é que de facto a internet chegue aos autorrádios. E quando isso acontecer, eu penso que o mercado vai mudar. E eu não sei quantas rádios é que vão sobreviver, mas a verdade é que isso pode revolucionar em absoluto o meio rádio, ou não? Eu acho que vai revolucionar parcialmente, ou seja, há algumas coisas boas que o FM e o AM e a distribuição de broadcast que nós hoje temos têm de vantagem face àquilo que é a distribuição online. Em primeiro lugar, começa com os custos, ou seja, distribuir em FM é muito barato. Ou seja, tu não tens, por cada ouvinte que tens na tua estação de rádio, que nos está a ouvir, nós não temos um custo acrescido aqui na RDP ou na RTP, e por isso é que o espectro radioelétrico é um bem público. Coisa que não acontece na internet. Ou seja, aquela ideia que houve um senhor que ainda é o diretor da revista Wired, chamado Chris Anderson, escreveu um livro chamado Cauda Longa e o Grátis. E criou uma ilusão nas pessoas de que a internet é tudo grátis. O que é a maior das mentiras. E todos os grandes operadores e grandes players desta área sabem que é mentira. Porque distribuir conteúdos na internet não é que seja uma pechincha, mas custa algum dinheiro. Mas gratuitamente não é. Porque por cada utilizador que nós passamos a ter, temos um custo adicional em cima dos nossos servidores, ou temos que montar capacidade instalada para isso, ou seja, segue um processo de industrialização normal numa outra qualquer indústria. Se estivesses a falar de tijolos ou de outra indústria, qual é a tua capacidade instalada para servir os teus clientes? Por acaso tivemos aqui um programa com o Pedro Barbosa a defender o Chris Anderson, precisamente ele também advoga que o futuro é grátis. E que... Não é grátis, eu acho que há uma confusão grande que a internet criou, e é verdade, sobre aquilo que é a lógica da cooperação entre os utilizadores de internet. Um fenómeno, por exemplo, como a Wikipedia, que para mim é grátis, para ti é grátis, para todos nós que a consultamos é grátis no nosso dia-a-dia, tem um custo muito grande, e certamente vocês já repararam, quando foram à Wikipedia, de vez em quando aparecem peditórios para sustentarem a Wikipedia, porque por cada dia que passa e que os conteúdos aumentam e que o tráfego aumenta, os custos de manutenção, de disponibilização de toda a plataforma aumentam também.
E como do que é que vive a Wikipedia? Vive do conhecimento de todos nós, que decidimos partilhar o nosso conhecimento. E quando eu vou lá partilhar a informação ou conhecimento naquela plataforma, aquilo não é grátis, ou seja, eu demorei tempo a estudar, demorei tempo a pesquisar e, portanto, mantém-se a lógica económica de que não há almoços grátis e na internet não há garantidamente almoços grátis. Se alguém tem essa ideia, é um equívoco que deve corrigir rapidamente. Aliás, houve algumas startups e algumas empresas que já faliram, certamente percebem neste momento que cometeram do que é que estamos aqui a falar. Achas que o futuro será um bocadinho na internet, como existe já, por exemplo, com a luz ou com o gás, em que toda a informação que a internet contenha seja paga por consumo? Ou seja, tu possas navegar, consumir, fazer o download e depois então pagares, imagina, uma fatura ao fim do mês. Há um artigo, eu em tempo escrevi e está no meu blog. E também no teu livro. E também esse artigo é muito interessante. Por acaso não está no livro. Há Há um artigo muito giro, sabes que eu colecionei ao longo dos anos algumas revistas e alguns artigos e alguns livros, principalmente do momento da grande loucura daquilo que foi aquela que mais tarde foi chamada da bolha das .com. E há uma revista muito interessante que, entretanto, fechou, chamava-se Yahoo Internet Life. E a Yahoo Internet Life, em dezembro de 99, fez dos trabalhos mais excepcionais que eu alguma vez li sobre o que é que será o futuro. Estávamos em 99, daqui a 10 anos. O que é que a internet nos vai trazer daqui a 10 anos? Mal eles sabiam que iam acabar depois disso. E que não tinham futuro nenhum. Sim. Por exemplo. Sim. Mas uma das coisas que mais me impressionou naquela revista foi a revista, salvo erro, tinha qualquer coisa como 300 páginas. Portanto, estás a imaginar o que é uma revista mensal com 300 páginas. E o tema era dedicado a isso, ou seja, qual é o futuro, o que é que o futuro nos reserva na internet. E basicamente eles entrevistaram os fundadores da internet, o Tim Berners-Lee, por exemplo, e uma série de escritores, economistas, criadores de filmes e escritores de ficção científica que nos apontavam qual era o caminho futuro, ou seja, como é que eles viam o futuro daqui a 10 anos, com toda a informação que eles naquela altura há 10 anos dispunham. E é impressionante nós lermos isto com 10 anos depois, ou seja, percebermos onde é que eles acertaram na mousse em tudo. E é impressionante. E uma das coisas que a Xana estava agora a referir, que era esta lógica do pagamento pelos conteúdos, é algo que é referido aí, ou seja, nessa revista, quando se fala da microeconomia e da economia aplicada à internet, é exatamente disto que se fala, ou seja, na lógica de que eu tenho uma carteira virtual e tenho micropagamentos, eles até chamavam microdinheiro, salvo erro, que vou fazendo pequenos pagamentos em função do tráfego que vou consumindo. Isto leva-nos para uma outra coisa. Houve um outro senhor que é um bocadinho mais responsável e melhor conhecedor destas coisas do que o Chris Anderson. Achas o Chris Anderson, de certo modo, irresponsável? Acho. Sinceramente acho, porque quando ele publica um livro ou quando publica artigos a dizer este tipo de coisas sem nenhum fundamento económico por trás de tudo isto e que pessoas com menos conhecimento possam seguir algumas das suas pegadas na lógica da criação de negócios atrás disto, vão atrás de uma ilusão que não existe. Mas deixa-me só retomar, há um senhor chamado Bill Gates, um bocadinho mais respeitado do que o Chris Anderson, que disse uma das verdades absolutas. Estávamos talvez em 95, julgo que foi quando ele publicou o livro dele, Rumo ao Futuro. E o Bill Gates diz a maior verdade sobre estas coisas, que era, ele não acreditava na internet. E toda a gente na altura pôs as mãos à cabeça. Como é que é possível um dos fundadores da Microsoft e uma das pessoas mais respeitáveis no mundo, quando toda a gente apontava para a internet? E ele disse mais do que isso. Ele acreditava em ecossistemas fechados e em redes fechadas. Não sei se vocês recordam, mas na altura a Microsoft tinha uma rede chamada MSN, que hoje é um portal, mas que era uma rede para onde nós ligávamos pelo modem, tínhamos que pagar, portanto era uma chamada de valor acrescentado e tínhamos acesso a conteúdos, mas tínhamos uma mensalidade ou tínhamos uma chamada de valor acrescentado que eu acho que nunca fiz isso, mas lembro. Lembras-te disso? E portanto, o Bill Gates sabia o que é que estava a dizer. Ele percebeu que, do ponto de vista económico, tinha de ser montado desta forma qualquer modelo de negócio. Eis não quando nós passámos estes 15 anos, desde o início da era digital, ou do início e depois da bolha, e nós percebemos que empresas como a Apple
empresas como a Amazon, empresas inclusive como o Facebook, e podemos falar a seguir um bocadinho sobre isso, sobre o que é que vai ser o futuro do Facebook, porque vai ser bastante interessante. Eu acho que sim. Acho que O que vocês... vai acontecer? Pago também. Claramente vai ser pago. Ou Vai seja, ser pago o Facebook? Não vai ser pago o Facebook. Vais passar a pagar por conteúdos, ou seja, vais passar a pagar por ver filmes no Facebook. Vai deixar de ser uma lógica de rede social, aquilo que nós hoje conhecemos de rede social, para passar a ser um ecossistema com muitos conteúdos e em que todos nós pagaremos por esses conteúdos. Nuno, mas o consumidor de internet não é um consumidor que gosta de borlas? A partir do momento em que estabelecemos a coisa como sendo A partir do paga... momento é que está habituado a isso, não é? Eu acho que há aqui vários erros nesta análise do ponto de vista económico, ou seja, nós não temos almoços grátis e eu acho que isso é das maiores verdades que temos que pôr na cabeça, ou seja, eu para aceder à internet tenho que ter um computador que me custou, vamos pensar em contas redondas agora, 1.000 euros, certo? Tenho que ter uma ligação à internet que a pago, ok? Ou então alguém a paga por mim, certo? Portanto, alguém está a pagar esse almoço. Mantém-se o mesmo princípio. E depois, obviamente, se acede àqueles conteúdos, podemos pensar como é que os vamos rentabilizar, e os editores que os publicam certamente pensam nisso, ou às vezes tentam pensar nisso, como é que estruturam um modelo de negócios. À semelhança daquilo que acontece com os canais em sinal aberto, como é esta rádio, que infelizmente não tem publicidade, mas qualquer dia talvez venha a ter. Se existir. Ou seja, Think positive. Sim. será paga pela publicidade e pelas audiências que consegue gerar. E, portanto, essa é também uma forma de remuneração justa daquilo que são as audiências captadas em função dos interesses publicitários. Deixa-me dizer-te uma coisa. Concordas ou não com a publicidade em rádios como esta, por exemplo? Eu concordo com a publicidade em tudo o que mexe. E não vejo motivo nenhum para que uma rádio como a Antena 3 ou como as rádios da RTP não possa... como a RTP2, por exemplo. Repara, se a RTP1, que faz serviço público e que estamos a falar de... Vamos discutir, se calhar discutir sobre isso podemos discutir, mas se a RTP1 tem publicidade, porque é que os canais de rádio não haveriam de ter publicidade? Mas há aqui uma coisa, que eu também não percebo nada do assunto, mas explica-me, tu possivelmente terás uma explicação para isso, que é, imagina que sim, que a rádio tem publicidade, a RTP1 tem publicidade, a RTP2 também tem publicidade, e nós sabemos que os contribuintes pagam para as estações públicas. Então não era justo que, a partir do momento em que houvesse publicidade, que fosse retirado ao cidadão ou pelo menos uma boa parte dela. Agora é que foste. Sem dúvida. Agora é que ficaste no desemprego. Claro. Não faz desemprego? Não faz. Eu não disse nada disto. Não, mas é verdade. Acho que faz algum sentido. Não faz sentido nenhum a taxa de radiodifusão e do audiovisual que nós hoje temos. Não, mas haver uma cota, isto é, não podem ter a mesma porcentagem de uma SIC ou de uma TVI, mas ter 50%, podem chegar a 50%. Isto é, podem ter 8 minutos de publicidade, não podem ter mais de... Mas existem cotas, já isso está definido. Sim, mas neste a momento... RTP não pode ter a mesma... Porquê é que a rádio não pode ter? Até porque isso é uma desvantagem. A sério, as pessoas às vezes não imaginam, mas pode ser uma desvantagem. Por exemplo, a Antena 3 já perdeu alguns festivais de verão porque pura e simplesmente não pode promover os seus patrocinadores principais. E os patrocinadores principais, obviamente, querem ter um retorno grande. Eu acho, inclusive, que podia ter mais audiência a Antena 3, a Antena 1 e a Antena 2 se tivessem publicidade, porque, quer dizer, eu gosto de saber o que é que há para me venderem, o que é que as pessoas têm, o que é que os anunciantes têm para me dizer. Isso és tu. A grande maioria das pessoas detesta a publicidade. É mentira. Eu acho, tenho a certeza absoluta. Queremos ouvintes, queremos opiniões de ouvintes. 825 33 33. Olha, já temos uma opinião do ouvinte, até um bocadinho sobre esta coisa dos conteúdos e da publicidade na televisão. O Victor diz no nosso blog, não sei se já reparaste, o nosso blog renasceu. O nosso blog está... Portanto, não é um modelo condenado. Não é um modelo condenado. Diz-nos, o futuro dos conteúdos, tal como a rádio, penso que também a televisão atual vai mudar. As pessoas mais novas, com menos de 40 anos, não querem e não estão já habituadas a esperar para ver algo, veem na net, gravam, etc. O conceito de programação típica está condenada. Vai tudo passar pelos conteúdos. Penso que os caminhos das rádios e das televisões é criar conteúdos de mais-valia para poder distribuí-los em modelos de negócios alternativos, sejam suportados por publicidade ou por formas inovadoras ou mesmo cobrando. É preferível pagar por coisas que quero ver do que por carradas de canais que despejam em cima, dos quais 90% não me interessam. 100% de razão. 100% de razão. Ou seja, isto que este ouvinte refere, há um senhor chamado Christian Nissen que criou o paradigma da alteração de paradigma que nós vivemos hoje, que é dos conteúdos
em que ele define os conteúdos distribuídos através do rio, aquilo que é o sinal de broadcast, para aquilo que é a teoria do lago, onde nós temos uma série de conteúdos que vamos pescar, independentemente da hora e da lógica, ou seja, eu posso ouvir este programa de rádio mais tarde em podcast, se efetivamente isso me interessar. E de facto ele tem toda a razão, ou seja, tirando conteúdos que são conteúdos de atualidade, de noticiário em tempo real, de jogo de futebol que nós estamos a perder, e estamos a perder o jogo, não estamos a ver o jogo porque está a dar o jogo de Portugal-Dinamarca, e nós infelizmente não estamos a ver, mas estamos aqui a fazer um excelente programa. Dizes tu, não é? À partida não, mas quem está a ver vai poder ouvir este programa a seguir em podcast. Por exemplo, tu agora disseste, quem está a ver a seguir vai poder ouvir. Achas que a imagem passa pela rádio? Ou vai passar? Aliás, estavas a ter uma discussão lá fora. Eu estava a dar uma entrevista à revista Meios de Publicidade ontem e da altura comecei a divagar, obviamente, eram 6 da manhã, e estava a dizer porque eles perguntavam-me o que é que pensa da importância dos vídeos nos sites, e eu dizia, bom, da mesma forma que Video Kill the Radio Star, não é? A mítica canção, eu acho também que o vídeo está a matar os textos. Isto é, por uma questão de tempo, as pessoas preferem muito mais ver um vídeo que em 3 minutos lhes apresente o tema que querem o lado saber imediato mais, da imagem, o lado não é? imediato da imagem, e é tudo muito mais rápido do que provavelmente leres um artigo que te vai demorar 15 a 20 minutos ler. Tu não concordaste nada. E aí, acho que são coisas diferentes. Atenção. E aí apontei-te aos colarinhos e foi complicado. Ver os jornais hoje em dia, nunca os jornais tiveram tanta imagem, nunca os sites dos jornais tiveram tanto e nunca vídeo, venderam tão mal. E vídeo. Atenção. São coisas, eu acho que, vamos lá ver, se nós precisarmos de uma informação rápida sobre determinada coisa, o vídeo faz uma diferença grande. Ou seja, se me contarem a história em 2 minutos e a informação, estes 2 minutos é verdade, ou seja, as pessoas não têm paciência para ver mais do que 2 minutos na internet um vídeo, a não ser que seja um documentário, uma coisa que efetivamente me interesse. Do ponto de vista de breaking news, estudos a esse nível? Quanto é que é a média da paciência do ser humano? 2 minutos, 1 minuto e meio, se vires o YouTube. Mas isto na net. Mas na televisão já não. Na televisão vai ser a mesma coisa, porque tu vais passar a consumir televisão através da net. Ou seja, tu já tens no mercado uma série de televisões que já são, podes fazer que com são o iPad ligação. e o iPhone. Sim. Não, mas já tens ligação à internet com uma série de televisões. As novas televisões são Connected TV, têm aplicações que podes descarregar à semelhança do que acontece num computador ou que acontece num iPad ou num iPhone, e que podes consumir não só texto, mas também vídeo. Ainda esta semana estávamos a ver a aplicação que a BBC fez, que eu acho que é um caso interessantíssimo de serviço público. Será? Não, fez a BBC News, uma aplicação para Connected TV, e posso passar a publicidade, claro. Na Samsung, onde tem uma aplicação interessantíssima e eu passo a consumir ali. Eu prefiro estar a ver. Mas qual é a aplicação? É uma aplicação na televisão. É uma aplicação que permite o quê? Que te permite ver as notícias, ver os vídeos, e tu geres tudo o que tu queres ver. Isto que a RTP também tem uma ótima aplicação. Tem, certamente. Tem, sim, senhor. Um abraço para os meus companheiros de marketing pelo excelente trabalho. E de multimédia? Devo confessar que eu estou com uma voz, estou viciado numa voz, que é a voz que faz o spot de promoção do concerto do Tony Carreira. Já alguém viu? Não. Tony Carreira. Ainda ninguém viu. Não. É extraordinário. É de ver. Bom, temos um ouvinte em linha, e os ouvintes são fundamentais para este programa. Neste caso, não sei, mas vou saber. Está aqui. É o Ricardo. É o Ricardo. Ricardo Correia Viana do Castelo. Tem 29 anos e é gestor. Olá. Ricardo, olá, as novas tecnologias já dominam a tua vida? Por exemplo, hoje houve asneira grande com o BlackBerry. Eu próprio senti essa asneira. Sim. E da altura pensei que a falha até era eu. E não, houve uma falha global com o BlackBerry. Foi verdade. Não sabia. Ficas a saber, por isso é que estás a ver o programa. É verdade. Não estou a ver o jogo de futebol, mas já vou para casa agora. Está quanto? Deixa cá ver. Está lá ao fundo. Deixa estar 0-0. Sim. Não, mas em parte sim, porque pronto, eu estou ligado a uma área de web. Portanto, a empresa faz realmente aplicações para a web. E no fundo as aplicações são, os próprios sites acabam por ser também aplicações e formas de aceder a conteúdo.
E a minha participação também vem muito por uma razão, porque hoje em dia percebe-se realmente que há uma necessidade cada vez maior das pessoas terem acesso a conteúdo e bom conteúdo. Muito que acontece também é que na própria web, por vezes, nós encontramos muito lixo. As próprias empresas às vezes não têm bem a noção da importância que têm esses conteúdos. Porque às vezes, por exemplo, no nosso caso, nós fazemos sites, não é? Essencialmente aplicações, e às vezes há essa dificuldade que o cliente perceba que não é chegar lá e colocar um textozinho qualquer, porque o produto, se não for bem informado, as pessoas não vão aceder, porque vêm uma vez, vão ao site, veem que não tem qualquer informação de interesse e passam à frente, portanto vão para outras empresas, vão ver outros sites e vão buscar a informação a outros lados. Ou seja, é importante, é fundamental que a informação seja bem preparada, e para isso existem as pessoas também que o fazem, não é? Portanto, desde a parte da comunicação social. Portanto, o próprio site não passa só pelos programadores e pelos designers, passa essencialmente, numa primeira fase, pelo conteúdo. E também o fácil acesso, neste caso, através da televisão. Eu, pessoalmente, e estou a chegar agora à casa, portanto venho agora do trabalho, e quer dizer, eu não tenho tempo para poder agora estar ali, pegar à televisão, ou outras coisas que até que passaram, e não ter acesso. E realmente o facto de nós termos, por exemplo, a prova oral, eles estavam a falar há pouco, e é verdade, muitas vezes nós queremos ouvir os programas. Eu adoro também, por exemplo, a música enrolada, e vejo e costumo ouvir, mas vou ao computador ouvir a da semana passada, não tenho problema de deixar àquela hora. Portanto, eu acho que é uma evolução muito natural, e também em função também do pouco tempo que hoje em dia as pessoas têm. E nós podemos reaproveitar o nosso tempo nos momentos em que temos realmente possibilidade de o fazer. A questão que eu coloco é até que ponto é que realmente há esta noção também, por mais que ela seja dada por nós, não é? Ou seja, nós temos esta necessidade e as aplicações vêm nos dar, peço desculpa que estão-me aqui a ligar. Entenda, vê quem é. Não. Essas aplicações vêm-nos dar, no fundo, essa resolução, vá lá, mas há uma boa parte do público que não tem tanta noção disto, e como é que isto vai evoluir, como é que nós, por exemplo, mesmo nós na parte empresarial, como é que conseguimos, no fundo, estimular os empresários a terem esta noção da importância do conteúdo? Era esta a pergunta que eu queria fazer ao Ricardo. A nível da gestão na net, quais são os princípios para bons conteúdos ou conteúdos eficazes na internet? Até ainda de encontrar a pergunta do Ricardo. É assim, na nossa realidade, portanto, a empresa tem pouco tempo, tem cerca de 3 anos, e quando nós começámos, isto não era feito da forma que fazemos agora, como é óbvio. E, portanto, nós, numa fase inicial, os conteúdos eram fornecidos pelos clientes. Mas por esta falta de se calhar, não sei, porque também se vem ter connosco é para nós darmos soluções, não é? E, portanto, nós tivemos a necessidade, primeiro, de termos alguém que fizesse a parte de fotografia, fundamental, e agora, neste momento, vamos ter um novo colaborador que vem realmente comatar esta lacuna que nós temos na parte da criação de texto, de conteúdo, relativamente ao produto. Porque, por exemplo, se eles às vezes, imaginem só, por exemplo, este pequeno ponto, vamos imaginar que temos um produto, não é? Ou um texto sobre a empresa, e eles dão-nos um texto com 2 páginas. Eu não vou colocar isso no site porque isso ninguém vai ler. É preferível pegar naquelas 2 páginas, criar ali 3, 4 frases muito fortes, slogans, ter ali 2 ou 3 bocadinhos de descrição e realmente haver, por exemplo, um PDF para as pessoas fazerem o download. Isto vai de encontro às aplicações também, que se faz na televisão, que é o quê? Se eu não tenho interesse em saber mais, então tenho ali a possibilidade de fazer esse download. Mas se eu não tenho, eu vi só o que é importante. O que é certo é que essas 2 frases têm que me cativar para eu querer saber mais. Nuno. A boa fotografia tem que me cativar para eu querer ver aquele produto. Não é eu colocar lá 2 páginas, Ricardo, quem vai ler. Sim. Ricardo, eu acho que a solução é muito simples. É saber medir os sites e saber medir as aplicações que certamente sabe, e sabe explicar aos seus clientes quais são as audiências e o que é que os utilizadores procuram no site de cada um deles. Eu só agora estou a ver quem é o Ricardo. O Ricardo fez uma aplicação para a minha revista. Não, o Ricardo esteve sentado ao teu lado no pitch. Olha, Ricardo, um abraço para ti, obrigado pela tua intervenção. Um bom programa, tá? Obrigada. Aí está, Ricardo, aqui a intervir. Vamos obrigatoriamente ter que falar do teu livro. De facto, esse é o assunto principal do programa, embora não tenha ainda sido aqui colocado. Bom, chama-se Gerir na Era Digital. Na sinopse a que eu tive acesso sobre este teu livro, tu dizes o que vai mudar. Este livro, no fundo, aborda basicamente os caminhos a seguir.
o que é que nos podes dizer sobre isso? O que é que vai mudar? Há pouco já falaste sobre o Facebook e dizes que os conteúdos poderão ser pagos, embora eu acho que as pessoas vão ter sempre resistência. Aliás, se vires bem, isso acontece a um dado nível com as atividades culturais em outras cidades, não tão urbanas como Porto e Lisboa, em que as pessoas começam a ser habituadas a concertos gratuitos sempre, não é? Porque a Câmara oferece esses concertos, e depois se tu vais com um concerto que é pago, não tens rigorosamente lá ninguém. Por melhor que seja. As pessoas não... eu lembro que tivemos aqui um programa em que o José Pedro Gomes fazia uma crítica severa às políticas culturais de algumas câmaras, em que de facto, a praticarem o bem, de certa forma, e a darem acesso livre à cultura às pessoas, também as habituam mal, habituam-nos a não dar um valor para aquilo que estão a ver. E então, a partir desse momento, não vais conseguir, a da altura, dar-lhes um bilhete. Isso é um problema que o Estado nos tem habituado ao longo dos anos a criar, que é intervir na economia, não só do ponto de vista cultural, mas noutras, onde intervém como operador e não como regulador. E esse é um exemplo típico, ou seja, quando é subsidiado a atividade cultural dessa forma, há outras formas de subsidiar e de apoiar a criação cultural, desvirtua completamente qualquer operador privado que queira fazer um espetáculo, um concerto, um teatro, e mata qualquer negócio. E, portanto, eu acho que o Estado tem, de facto, um papel de serviço público a esse nível, mas tem de saber apoiar de outra forma e não de uma forma como um operador, quase diretamente a financiar 100%. Já agora, uma questão que me parece interessante. Tu aqui, quando editaste este teu livro, preparaste-o também para que ele fosse vendido, comercializado. Deixa-me contar-te um bocadinho a história do livro. Sim. O livro nasce espontaneamente, como eu explico logo na introdução. Ou seja, nasce porque eu tinha escrito uma série de artigos para o Meios e Publicidade e decidi alinhá-los, rearrumá-los, dar-lhe um formato de livro, porque fiquei muito curioso em perceber como é que as plataformas de publicação digital funcionavam. Com isso tive trabalho de amigos, colaborativo, não foi gratuito, ou seja, porque eles decidiram apoiar-me nessa missão, e isso é uma coisa interessante como acontece na internet. Deixa-me dizer, eu decidi doar 100% dos lucros à Cerci, porque fazem um trabalho extraordinário. Eu acho que nós devemos ter também uma missão social, e eu acho que o Estado também tem que ter esse tipo de missões, e estávamos há bocadinho aqui a chatear um bocadinho muito o bem. Estado. O que é feito o Pirilampo Mágico? Acho que existe, na mesma. Eu Mágico comprei este ano. Compraste o Pirilampo? Comprei. Não tenho visto o Pirilampo. Vamos dizer à Cerci para divulgar e promover um bocadinho melhor. E portanto, este livro foi um trabalho que acabou por envolver alguns amigos, e destaco o Hugo Vicente, que me ajudou a partir do momento que eu disse que ia fazer um livro, disse-me logo, respondeu-me por SMS a dizer, eu vou-te fazer, faça a capa. Ele não sabia, mas depois acabou por paginar o livro todo 2 vezes em parte é bem português e mais inglês. complicada do que fazer a capa. E portanto, aqui fica também o meu obrigado público ao Hugo Vicente e a todos os outros que se decidiram envolver neste projeto. Depois decidi convertê-lo e traduzi-lo para inglês, e a Nazaré Carvalho foi excepcional e fez toda a tradução do livro para inglês para que o livro pudesse estar à venda na Amazon em versão Kindle, em papel, e também agora recentemente na iBook Store da Apple em todo o mundo. Compro fácil aqui do meu boss aqui da exatamente. rádio, O Rui Pego também foi outro amigo que eu decidi envolver neste projeto. Primeiro porque é um grande profissional, tem sido um amigo e é das minhas referências na comunicação social em Portugal. Fez projetos extraordinários, não vale a pena citá-los todos, e é um apaixonado de rádio como eu, e portanto depois houve mais uma ajuda voluntária neste livro, que foi o meu amigo Jonathan Eppenstein, um americano. Tem nome de pessoa inteligente. Tem nome de Einstein, Eppenstein. E o Jonathan, quando eu lhe pedi uma recomendação para o livro na versão inglesa, ele disse: tu não queres que eu te faça a edição do livro, a edição toda? E então eu enviei-lhe, ele demorou um bocadinho mais e fez toda a edição do livro em inglês. Ao que eu, quando recebi todo o texto, fiz apenas accept all, porque eu não ia rever tudo aquilo.
e confio, Sim. e também porque confio a 300% no Jonathan. O Jonathan é das pessoas que mais me inspirou do ponto de vista da gestão nesta área, foi fundador do GameSpot, foi ele que o criou e criou este projeto e é de veras uma das pessoas que mais me influenciou. Deixa-me dizer-te, aqui a da altura no livro, tu falas sobre os gigantes mundiais e dizes tu, e a minha pergunta é: Força. hoje os principais players mundiais na criação e definição dos caminhos futuros na era digital são a Apple, Google, Microsoft, Nokia, Sony e Amazon. Em que ano é que foi escrito este artigo? Parece-me que há pelo menos 2 players que estão aqui incluídos. Entretanto já foram. A Nokia já foi, não é? A Nokia está com sérias dificuldades, como nós sabemos. A Sony também já teve melhores dias, não? Ou ainda Eu consideras acho, um que player? eu acho que a Sony ainda pode ser um player interessante. Muito fruto daquilo que é a aposta da Sony nas consolas de jogos. Então quem é que já foi mais? Mas eu acho que mais ninguém. Bem, a tendência Ah, provavelmente é Vamos lá estas ver. empresas se fundirem Eu acho que, entre umas e outras. A Xana aqui tem razão, ou seja, eu acho que, e há dias escrevi quando foi sobre a Amazon, eu acho que a Amazon tem tudo para casar com o Google, porque de facto há uma empresa que emerge no meio de todas estas, podemos falar sobre a Apple também, que é de facto a empresa líder e é de facto a maior empresa neste momento em cotação bolsista. Um trabalho extraordinário do Steve Jobs e toda a equipa. O Steve faleceu há dias, como todos nós sabemos, e marcou o mundo não só na área das tecnologias, mas também na área dos mídia. Isso é pouco referenciado, não apenas pela lógica de distribuição digital, mas porque foi o fundador da Pixar, que comprou na altura um estúdio de animação a George Lucas. Foi um grandíssimo negócio, aliás. Foi um negócio muito arriscado. Olha, eu revi há dias a entrevista que o Charlie Rose fez na Bloomberg, que repôs a semana passada, depois da morte do Steve Jobs, onde ele entrevistava o Steve Jobs e o John Lasseter, que é o diretor criativo da Pixar e hoje Disney Animation Studios. E de facto o Steve percebeu muito sobre o negócio dos mídia, e eu acho que isso foi um fator importantíssimo no sucesso que a Apple teve na segunda reencarnação do Jobs, como se costuma dizer na área da gestão. Mas eu acho que há um outro papel que o Steve Jobs tem no mundo, que é explicar como é que se gerem empresas, e isso não é muitas vezes a parte visível, porque nós olhamos para os produtos e olhamos para os ecossistemas, mas de facto o Steve Jobs criou, fruto de uma equipa de excelência, de uma equipa que não existe em mais sítio nenhum do ponto de vista de gestão na área das tecnologias, é única e será claramente o fator de sucesso da Apple nos próximos anos. Bom, deixa-me fazer só uma piada de mau gosto. Sim. É que Força. o Steve Jobs morre praticamente no dia em que é lançado o novo iPhone. E, portanto, até no fim da vida faz uma jogada de marketing monumental. E o que é que disse Steve Jobs quando chegou ao céu? Hi God. Bom, vamos falar com o Francisco Novaes, é de Solito Baixo, tem 34 anos. Olá, Francisco. Olá, boa noite. Olá, Francisco. Então, Boa noite. tens questões, comentários a fazer sobre as novas tecnologias e sobre a era digital, que no fundo é o assunto principal deste programa. Exato, é assim, comentários são sempre úteis, desde que não sejam Do Medina vandalizadas, por assim dizer. Sim, não, são úteis também, sim. É sempre útil em tudo o que nós fazemos, não é? Para pura e simplesmente divulgar qualquer trabalho que a gente faça ou qualquer coisa Francisco, assim. estás a enrolar-te. Fazes muito uso Sim. digital para promover o teu trabalho, por exemplo? Sim. Bem, pela internet ou pelo controle que existe, por exemplo, eu estou a ser seguido porque Quem? tenho Também tenho- tu. pela minha empresa. Sim. Pela minha empresa, eu tenho um PDA que está ligado à internet e eles sabem onde é que eu parei, quando é que eu parei, quanto tempo A estive história da parado. localização. Vê se vês pornografia durante o trabalho. Essas coisas são importantes para uma empresa, sim. Não, isso só mesmo o que passa na rua. Que eu Não, aqui são importantes para partilhar entre todos. Que há aqueles egoístas que só vêm para si, não é? Sim. Pelo menos não Não, limpem não. o histórico, que é para Sim, ter claro. que saber quais são os sites Claro, mais isso é o melhor que se interessantes. pode fazer. E ver o histórico da pessoa e dizer assim, houve aqui qualidade, houve aqui senhora. uma pesquisa. Exatamente. E é fácil ir Sim. buscar o histórico, é só Sim, para avisar. Sim. Então, mas continua, avança.
eu estava aqui a ver os meus apontamentos, que eu cada vez que ouço a prova oral faço aqui uns Tiras apontamentos, verdade. Envia, Ai, por favor, envia. Faz uma boa ação. Envia alguns dos seus apontamentos aqui para a rádio, só para nós percebermos e analisarmos e darmos-te uma avaliação pelos teus apontamentos. O que fica... Como se houvesse algo de realmente importante que pudesse ser apontado. Como se houvesse algo realmente importante, talvez. É que há coisas que nós dizemos aqui que são verdadeira deseducação. Sim, sim. Mas isso é só uma pequena resta. Sinto-me lisonjeado a perceber que há alguém que toma apontamentos durante o programa. É verdade, que eu normalmente até me tenho calhado bem e tenho sido... Tenho entrado, só que depois não sou contactado pela segunda vez. Outras vezes fico à espera Francisco, aproveita de ter sido contactado e diz o que queres dizer agora, ou uma pergunta ou um comentário, até porque não temos muito mais tempo. Ah, é? É. Pronto, então eu só vou aproveitar para dizer que fazem parte da minha vida também, não é? Porque eu estou aqui parado agora das 7h30 até às 8 mais ou menos e vou-vos ouvindo e aprendo sempre qualquer coisa em cada programa que ouço. Então ainda bem, olha Francisco, obrigado pela tua Francisco. participação. Estou muito... Foi carinhoso. Foi muito carinhoso. Mas na verdade não contribuiu muito para o tema. Podia ter deixado aqui uma questão. Sim, contribuiu para o nosso ego, também é importante. Já agora, Nuno, estes players que há pouco aqui falávamos da Apple, da Google, da Amazon, da Microsoft e outros, que a da altura podem já não estar a contribuir grandemente. Falávamos, por exemplo, da Nokia, que é um player que está a atravessar um mau bocado. Mas qual foi o poder que eles conseguiram ter de tal modo que há quem já lhes atribua a estes o aclamado quinto poder? Então não era a comunicação social? Não, era o quarto. Pois era a comunicação social. Ainda é, ou já é o terceiro? Eu acho que ainda é. A comunicação social. Os poderes estão todos iguais. Qual é o primeiro poder? É a política? Sexo é o segundo? Não? Eu acho que é o religioso ainda. É, porque repara. A religião está em primeiro lugar? Tens metade do mundo que ainda é dominado por fundamentalismos religiosos. Não é? Acho que a religião continuará a ser o grande poder, ou seja, tu tens grandes líderes que criaram religiões, várias, estamos a falar de várias, não é? Quer dizer, e tu tens o maior número de seguidores, se aquilo fosse uma rede social, porque é uma lógica de uma rede social, também aplicada à fé. O que é que aconteceria ao mundo se de repente existissem dados factuais absolutamente indesmentíveis de que Deus não existia? O que é que aconteceria ao mundo? Há vários deuses. Primeiro, falas de então qual? que não tinha existido nenhum. Toda a religião. Imagina, que não tinha existido nenhum. Então, mas o José Nunes dizia agora, antes da prova oral mesmo, que um jogador de futebol, suponho que seja num país qualquer fundamentalista religioso, onde prenderam um jogador de futebol por ter uma tatuagem de Jesus Cristo. Verdade, isso. Portanto, é só para ver. Olha, mas tatuagem de Jesus Cristo tem o André Ferreira do Porto, que está em linha. Jesus. Onde é que tens tatuagem? Diz lá. No tornozelo, verdade, André? É no dedo do pé. What would Jesus do? Jesus diz Jesus apenas. Dá-lhe sorte. Só tem J. E então, André? Pronto, viva aos convidados, viva vocês. Assim, eu sou um bocado da área também das novas tecnologias, das informáticas, não é? Portanto, estou a gostar do programa, só que acho que é um pouco difícil a divulgação de conteúdos. Não sei aquilo que o convidado pode ajudar, aquilo que se pode fazer mais. Eu sei que tem lá o Google Analytics, não sei o quê e tal, que vai puxando as nossas páginas para cima, mas até que ponto é que isso... Dizes que é difícil divulgar conteúdos, é isso? Será que estás a querer dizer que será um excesso de conteúdos? Não será isso? Não. Sim, exatamente. Queres ferramentas para promover melhor os teus conteúdos, é isso? Exatamente. Então, mas este teu livro, Nuno, é exatamente a resposta a esta questão, ou não? Não. Espera, mas tu não conseguiste divulgar bem Não, consegui. Divulgar é super simples, não é? Mas... Sim, espera. O que o ouvinte quer saber é como é que otimiza as páginas para que elas subam no ranking de pesquisas, certo? Exatamente. Como é que se faz isso, então? Bom, isso é... Há alguns manuais que explicam como é que isso se faz, chama-se Search Engine Optimization. Tem a ver muito com o gestor de conteúdo e com a forma como os conteúdos são catalogados com os vários metadados. Depois o Google de vez em quando muda o algoritmo
quando estamos a falar de um motor de pesquisa do Google, mas também existem outros motores de pesquisa. Este é claramente o mais relevante e que convém que vá sendo otimizado e, portanto, de vez em quando eles lá vão divulgando o que é que fizeram e quais foram as alterações que fizeram. Algumas sabem-se, outras não se sabem, e portanto aquele algoritmo é um bocadinho ao caso para nós, não é? Quer dizer, o Google sabe exatamente como é que está a catalogar e inventariar isso. Portanto, o que eu lhe recomendo é um gestor de conteúdos que tenha um processo de otimização de pesquisa já perfeito, ou o mais perfeito possível para ser apanhado pelo motor do Google. A história das tags, por exemplo, quais são as palavras que são mais procuradas ou mais imediatas. Criamos uma empresa com uma palavra comum, entre aspas, não é? Sim. Há sempre termos que são mais procurados, não é? Há sempre termos que são mais procurados. Sim. Há sempre termos que são mais procurados e existem tendências. Mas isso tendências. o Google Ads, por exemplo, faz-te essa referência. Eles têm alguma informação que partilham sobre quais são as tendências de pesquisa em todo o mundo. Estatísticas, por exemplo. Exatamente. Olha, já agora aqui há alguns comentários no Facebook, um deles é do Carlos Filipe Lopes, ele diz: o que está sempre a crescer conforme a tecnologia é também o tamanho da nossa preguiça. Há certos gadgets que só nos vieram a engordar e encostar ao sofá. Há de haver uma aplicação para nos trazer as pipocas ao sofá enquanto vemos televisão. Olha, lembras da nossa discussão acerca da publicidade, aqui mesmo nas situações públicas. O Sirius da Virus, ele diz: mas qual publicidade, qual carapuça? Se esta nossa rádio começa a passar sermões de publicidade, eu deixo definitivamente de ouvir rádio. É certinho, diz ele. E eu digo-te, Sirius da Virus, possivelmente não vai ter sermões de publicidade. Nem sequer isso vai ter. Agora pensa. Olha, deixa-me só falar um bocadinho sobre os gigantes mundiais, que eu acho que é uma das partes importantes daquilo que nós estamos a atravessar. Eu queria perguntar isso e dos visionários. Tu tens uma parte dedicada aos visionários. Já te percebi que o Steve Jobs deve estar incluído. É claro. Como é possível não teres uma única linha sobre mim? Fiquei mas eu gosto bastante... dessa ideia do visionário. Sim. Quem é que são os grandes visionários? Queres começar por aí? O maior visionário... morreu, é o Steve Jobs. Não. Esse foi o maior empreendedor de todas as visões que na altura tinham sido De quem criadas. É que foram essas visões? Foram dele também? Algumas sim. O Steve Jobs tem muito mérito sobre algumas das coisas que anteveu antes do tempo e da percepção que ele teve sobre a forma como os utilizadores adotam a tecnologia e como é que a passaram a utilizar. Mas o maior visionário de todos os tempos é o senhor que fundou o MIT. Queres o livro? Não. E que é o Nicholas Negroponte. Que não deixa de ser interessante, e eu acho que vale a pena os ouvintes que quiserem recordar, pesquisarem no YouTube. Existe uma apresentação interessantíssima do Nicholas Negroponte em 1984, onde ele explicava para uma plateia que ria consistentemente de tudo aquilo que ele dizia que era o futuro, onde ele falava de ecrãs táteis, onde ele falava de livros eletrónicos, onde ele falava destas alterações profundas nos mídia à conta da digitalização de conteúdos. E claramente o Nicholas Negroponte é o maior visionário de todos os tempos na área das tecnologias de informação e na área da internet. Obviamente o Steve Jobs, o Bill Gates e todos os grandes empreendedores tecnológicos, o Larry Page, o Jeff Bezos da Amazon, são grandes visionários e têm uma capacidade importantíssima e interessantíssima de conseguir implementar com sucesso modelos de negócio empresariais que alteram a vida das pessoas e do mundo. E isso deu-lhes poder, aquilo que falavas há pouco, que é o poder dos grandes gigantes. E estes gigantes que eu falo no livro, a Microsoft, o Google, a Amazon, a própria Nokia, que entretanto fez um acordo com a Microsoft e portanto pode ser salva no entretanto, mas depois a Apple trocou-lhes as voltas e subsidiou a Nokia para evitar que ela fosse vendida mais rapidamente à Microsoft, atrasou o processo pagando-lhe as patentes para evitar que a Nokia e a Microsoft se juntassem tão rapidamente. Podem ser os grandes players, serão claramente os grandes players. Deixa-me dizer-te mais uma coisa para que fique referenciado aqui no programa e tu possas ter um case study interessante. Que ao contrário do que se dizia até agora,
em que qualquer player podia surgir ser um concorrente ao Google ou um concorrente ao Facebook, e que está para nascer o grande concorrente que pode ser um tipo como nós, que está ali na garagem a fazer um motor de busca novo ou uma rede social nova. Eu acho que isso já não é verdade, eu acho que esse tempo já passou, ou seja, o caminho está claramente definido e está ocupado. Como assim? Dizes que não há concorrência possível ao Facebook? É isso? Eu acho que é muito difícil. O único player que pode concorrer com o Facebook é claramente o Google, e fez uma rede social, o Plus, com algum sucesso no início, mas que está a arrefecer, e é o Google, ok? Estamos a falar do Google, que consegue encher uma rede social com o número de utilizadores que o Google já tem subscritos, seja no Google, seja com o Gmail, seja com o YouTube. E mesmo o Google está com muitas dificuldades em fazer frente ao Achas Facebook. que não vai ser transitório o Facebook? Achas que ninguém vai conseguir? Não. Depende da cabeça do Mark Zuckerberg, quanto tempo é que ele tem paciência para aturar os fundos de investimento, porque não sei se apanhaste, houve um rumor na internet de que ele ia acabar com o Facebook dia 13, era em março do próximo ano. Isso é sempre uma boa jogada de marketing. É como as bandas que acabam e voltam. Não, eu acho que era uma jogada para afastar os senhores dos fundos de investimento que estavam a tentar interferir no negócio e levar aquilo para um rumo que ele não concordava. Basicamente, eu acho que foi mais uma jogada interna do que uma jogada externa, mas que fez passar o rumor, fez. Como é que tu vês o futuro das redes sociais, para além do Facebook? Até porque há outras, o LinkedIn, por exemplo, é uma delas. Sim, são redes. Vai haver uma segmentação das redes sociais também, não é? Certo, já está a acontecer. Já está a acontecer, e é uma das coisas que tens no livro, portanto o livro tem lá coisas interessantíssimas. Há uma segmentação das redes sociais. O LinkedIn é mais um caso de sucesso interessante, e repara, o LinkedIn tem uma capitalização bolsista, não sei o valor de hoje, mas quando entrou em bolsa ficou a valer 8 mil milhões de dólares. Portanto, como é que é possível percebermos num tempo de hoje que uma empresa que nasce e que se afirma na internet passa a ter esta capitalização bolsista num instantinho? O mesmo aconteceu com a Pandora, que é uma rádio online nos Estados Unidos muito, muito importante e interessante. Também ficou com uma capitalização bolsista quando entrou recentemente em bolsa de 2 mil milhões de dólares. Portanto, as redes sociais, como é que eu vejo as redes sociais? Vejo uma lógica de segmentação do ponto de vista, seja o LinkedIn profissional, seja redes mais focadas em música como a Last.fm, seja o MySpace está um bocadinho apagado. Apagado? O MySpace morreu, não é? Já tem o óbito arrestado. Alguém pagou por aquilo 300 milhões e vendeu por 30 milhões agora há pouco tempo, e foi o Sr. Murdoch, o tal da última polémica. Isto enganou-se. Enganou-se, eu acho que há... A vida não anda a correr bem, esse Murdoch. Não, de facto não anda a correr bem. Mas eu vejo isso, vejo as redes sociais a focarem-se em alguns temas, em alguma especialização, e vejo o caso do Facebook e outras redes que possam surgir. O mesmo vai acontecer com o LinkedIn, e já te explico o que é que eu acho sobre o LinkedIn, que é criarem ecossistemas de comércio eletrónico, de venda de conteúdos, de venda de produtos. Quem dizia isso não era o Bill Gates? Era. E eu acho que o senhor está certo. Eu digo isto porque sei, eu li. Pois, eu sei. Olha-se por aqui, percebe-se. Estou bem informado que tu estás sobre a internet. Uma série de os livros famosos ecossistemas de Bill Gates. Deixa-me fazer-te uma pergunta muito rápida, feita aqui pelo nosso ouvinte, o eBook Portugal, que diz: perguntas para o Nuno Ribeiro. Em Portugal, quais são as empresas que estão a fazer a melhor gestão dos seus conteúdos digitais? Por que razão o eBook tem tão pouca expressão no nosso país atualmente? Eu junto a uma terceira pergunta, que é: há pouco falavas dos visionários, e para ti, para além de mim, quem é o grande visionário português? Português? Sim. Quem é o Bill Gates não há. português? O Steve Jobs. É o Jerónimo Martins. Steve Jobs é bom agora não ser Steve Jobs português? Que significa? Eu acho que nós não temos nesta área uma referência a esse nível. Não há. Mas temos muitas empresas, por exemplo, temos muitas empresas na área dos jogos, sim, a dar cartas lá fora. Temos, sim, senhor. Mas isso é outra lógica. Ou seja, por exemplo, eu acho que Portugal tem um talento imenso, e temos muito talento em Portugal e muito conhecimento nestas áreas. Podíamos ter feito uma Rovio ou uma Chilinco que fez o Angry Birds, que é o maior sucesso em todo o mundo, nas plataformas iPad, iPhone, Android. E estamos a falar de uma empresa 30 pessoas. Sim, eu tenho um amigo meu que se chama Filipe Pina, que tem uma empresa exatamente de criação de jogos. E as pessoas não imaginam a quantidade de milhões e milhões de euros que é necessário para criar um jogo.
Esse é um outro problema que temos em Portugal, ou seja, os investidores não conhecem esta indústria, não percebem o potencial e é uma indústria mundial, ou seja, não estamos a falar de um investimento para ser feito a pensar em receitas no nosso retângulo de Portugal. Quer dizer, Sim, é uma coisa a nível mundial num jogo. Exatamente. Sim. Sobre os livros, o tal visionário Nicolas Negroponte diz que daqui por 5 anos vão deixar de existir livros físicos e ele explica um bocadinho. Esta foi uma afirmação recente numa conferência, há um ano. Polémica também, provavelmente. Razoavelmente polémica, ou seja, ele explica que os livros vão continuar a existir em formato de papel, mas terão menor expressão. Vamos olhar para os Estados Unidos e perceber que a Amazon já vende mais livros em formato digital do que em formato de papel. Por exemplo, eu tinha feito a pré-reserva de um livro que saiu hoje do Jim Collins, o último, Great by Choice, e hoje recebi-o no meu iPad na aplicação do Kindle. E o do Steve Jobs, já comprei a biografia, também já fiz a pré-reserva, e quando o livro sair está disponível no meu iPad e começo logo a ler e a partilhar e a sublinhar e a partilhar informação com os meus amigos sobre aquele livro. O que eu acho é que Portugal tem um problema sobre iliteracia grande. Nós lemos pouco, lemos mesmo muito pouco, devíamos ler mais e devíamos ser mais conhecedores destas áreas. Eu tenho esperança e acredito mesmo que as novas gerações com a tecnologia vão crescer muito e vai ser muito importante o livro eletrónico e o formato em livro eletrónico. Não estamos a falar de uma leitura de um PDF como até aqui se falava quando se falava de livros eletrónicos. Estamos a falar de livros interativos, estamos a falar de livros para crianças com um nível de interatividade, eu não sei se vocês são geniais. São uma brincadeira autêntica. Contar histórias a uma criança, ou seja, eu poder ler o Toy Story para o iPad e os meus filhos poderem ver a aplicação do iPad a correr e verem a história contada pela minha voz, acaba por ser uma mais-valia. Não substitui o facto do pai não estar lá ou da mãe não estarem lá a fazer tudo aquilo. Tudo isto pode ser um jogo interativo. É um princípio para o pai começar a não estar tão presente já deixei a voz aí com os putos. Tudo que facilite. Isto vai facilitar muito. Já pensaste que agora estás a pensar ser pai? Sim, agora só fala nisto. Sou um pai virtual. Deixa a minha voz. Vai ver o Toy Story que está lá gravado. Sim, está lá a voz do pai. E, portanto, os livros vão ganhar uma expressão interessantíssima nesta área e os livros digitais, e a Amazon é um case study nestas áreas, ou seja, de facto é líder na área dos livros, coisa que a Apple ainda não é na música, e portanto os caminhos, aquilo que eu estava a dizer há pouco, ou seja... Sim, fala-me dos caminhos, até porque estamos a 3 minutos. Que caminhos é que aí vão? É que aí vem. Os caminhos estão... Ou se nos queres até dar algum exemplo de boa gestão. Fala como se fosse um grande visionário guru. Olhe para ti neste momento como se fosse o Steve Jobs. Eu acho que vamos ter aqui um caminho dividido entre a Apple, o Google e a Amazon aqui pelo meio, a tentar perceber como é que se vai encaixar entre os sistemas operativos e a distribuição de conteúdos. A Apple é o maior player nesta área da distribuição de conteúdos, com a música, com os filmes. Será a seguir, vai certamente bater o Netflix, que está a surgir com algumas dificuldades. O Google tem uma força enorme, é uma empresa com um DNA extraordinário de adaptação à mudança e de incorporação de conhecimento, e a Amazon é um player media friendly, ou seja, aquilo que o Google não tem sido até agora, que é visto mal, de uma forma contestada por muitos editores, a Amazon não o é. A Amazon é amiga dos editores, amiga no sentido de lhes criar novas oportunidades de negócio e de partilhar receitas com eles, e portanto eu vejo que estes 3 serão os grandes players nestas áreas. O Facebook, vamos perceber em breve qual será o sucesso da venda de vídeos com o Netflix e com músicas do Spotify, e certamente de livros e de outros conteúdos digitais também nestas áreas. Definitivamente aquilo que se percebe pelo teu discurso é que o futuro não vai ser gratuito. Será pago, não é? O futuro vai ser... Já não é. Alguém anda a pagar por ti. Já não... Sim, porque ele rouba neto ao vizinho, é só para avisar. Olha, estamos a fechar o programa. Convém aqui relembrar todos aqueles que estão a ouvir esta emissão que o nosso convidado se chama Nuno Ribeiro. Ele tem um livro novo que o podem adquirir no formato papel ou no formato digital, em português.
ou em inglês. Chama-se Gerir na Era Digital. Há igualmente um site, www.gerirnaeradigital.com. De resto, os lucros, aliás, deste livro revertem a favor da CERSI Lisboa, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados. É muito justo. Para o final, o que é que importa aqui falar, Nuno? O que é que gostavas de acrescentar sobre o livro e sobre o que é aqui vai incluído? Eu acho que o que é importante é percebermos que estamos a passar a uma nova fase de transição importantíssima para a humanidade e para todos nós e que cheia de esperança. Eu acho que é a mensagem que é preciso perceber, porque há muita gente que tem medo desta lógica da era digital e dos computadores e da tecnologia. Eu acho que vêm aí tempos brilhantes. Quem é que vai morrer? Diz-me quem é que... forma fatalista de fechar sim, o programa. Diz-me quem é que vai morrer. Não sei. Mas quem é que tu achas que vai morrer? Pensei que isto é um exemplo a seguir, Há sempre alguém que morre. qualquer coisa. Há sempre alguém que morre. Normal, faz parte de um processo. Repara, os dinossauros também desapareceram da face da Terra, não é? E eram os maiores animais que andavam por cá na pré-história, não é? E nós, seres humanos, sobrevivemos, tivemos uma boa capacidade de adaptação. Estás a fugir à pergunta. Diz lá quem é que achas que vai morrer. Estás a falar do quê? Dos grandes gigantes mundiais? Não, nem queria nomes. Vão morrer aquelas pessoas que, por exemplo... Que não se souberem adaptar a esta mudança e montarem modelos de negócio e saberem recolher informação nestas novas plataformas. Há uma série deles que já estão mortos e não sabem, não é? Como sempre acontece, de resto. Bom, Nuno Ribeiro, obrigado. E sobre a rádio, Obrigado. achas que vai... A rádio tem muito futuro, como qualquer mídia. Noutra plataforma? Achas que a Em rádio todas não as é um plataformas. parente pobre dos mídias? Não. Eu acho que a rádio precisa de mais alma e precisa de mais... Porquê é que está sem alma? Eu acho que a rádio em Portugal atravessa um momento complexo de falta de paixão. Aquilo que moveu o Steve Jobs, que era a paixão, e que agora o Tim Cook, quando assumiu o lugar de CEO, começa por dizer eu amo esta empresa. E o amar aquilo que se faz, amar as empresas que nós fazemos, amar a nossa atividade profissional é a força motriz que nos pode fazer ter sucesso. Sem isso, muito dificilmente nós... porque temos sempre obstáculos pelo meio. É como tu com as tuas namoradas, não é? Quando estás apaixonado tens uma força motriz Agradecido convidado. Vamos acabar então o programa rapidamente. Obrigada, Nuno, por teres terminado Mas desta forma percebeste agora? Faz sentido para ti, Sim, passou a faz, fazer sentido. Percebeste qual é a analogia que funciona? Percebeste? Muito bem. Não, o amor é essencial. Aliás, eu sinto amor pelos meus colegas todos. Eu amo-te, Quintão. Amo-te. Sim. E pronto, foi Nuno Ribeiro com o livro Gerir na Era Digital. Amanhã estamos de Nuno, até amanhã. Muito regresso obrigado. para mais uma edição da Provaral. Até amanhã. Até amanhã.